A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Em primeiro lugar, eu quero deixar o meu abraço, o meu agradecimento a meu Deus, Primeiramente agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em minha vida. Depois deixar o meu abraço e o meu agradecimento a você que assiste aos meus vídeos. Quero dizer que você é muito bem-vindo ao meu canal. Quero trazer um estudo bíblico, muito importante, que fala sobre sumo sacerdote, Eu creio que muitas pessoas ainda não têm uma certeza assim, total do que é um sumo sacerdote, quais são as suas obrigações eclesiásticas, desde o Antigo Testamento, até o Novo Testamento, Os dois sumos sacerdotes mais importantes da Bíblia, em primeiro lugar, é o nosso Jesus Cristo, Jesus Cristo, ele é o sumo sacerdote, O sumo sacerdote dos sumos sacerdotes, Porque Jesus Cristo, além dele ser sumo sacerdote, ele é mestre, Ele é mestre, ele é o nosso pastor, ele é o nosso Deus, Jesus Cristo, ele tem 5 ministérios, coisa que homem nenhum consegue ter no mundo, E além de ele ter 5 ministérios, ele também tem o título, E ele é nomeado pelo próprio Deus Pai como sumo sacerdote. E ele é o sumo sacerdote por ter se sacrificado ele próprio, Ele não sacrificou nenhum animal para nos salvar. Ele próprio se entregou por nós. Ele se despiu das vestes reais e se entregou como sacrifício vivo, para nos salvar por amor da humanidade. Portanto, o sumo sacerdote que está em primeiro lugar em nossas vidas é Jesus de Nazaré. Em segundo lugar, nós temos Arão. Arão, ele foi nomeado sumo sacerdote no Egito, lá no deserto, Arão foi um sumo sacerdote super importante na história da Bíblia, Após Arão, nós tivemos muitos outros sumos sacerdotes, Nós tivemos o sucessor de Arão, que foi Eleazar, o seu filho, O livro de Números, capítulo 20, versículo 28, fala sobre isso, Fala sobre isso. A Bíblia diz assim, em Números 20, 28, fala a Moisés, Leve Arão e seu filho Eleazar para o alto do Monte Horebe. Tire as vestes de Arão e coloque-as em seu filho Eleazar, pois Arão será reunido aos seus antepassados e morrerá ali. Moisés fez conforme o Senhor ordenou. Subiram ao Monte Horebe à vista de toda a comunidade. Moisés tirou as vestes de Arão e as colocou em seu filho Eleazar, e Arão morreu no alto do monte. Depois disso, Moisés e Eleazar desceram do monte, e quando toda a comunidade soube que Arão tinha morrido, toda a nação de Israel pranteou por ele durante 30 dias. Ou seja, houve um luto, uma espécie de luto, Ele chamava de pranto, Palavra mais adequada, mas é uma espécie, hoje nós chamamos de luto, Um luto é uma questão de respeito, Consideração, de reverência àquela pessoa, por ela ter sido alguém importante, uma pessoa de Deus, Então nós temos aquela reverência por essa pessoa, amém? Além disso, existiam outros sacerdotes, os sumos sacerdotes, Eu vou citar mais alguns só, para não fique apenas uma coisa vaga, e depois a gente entra no estudo. Isso é apenas uma pequena introdução,
Nós tivemos, né, Finéias, né, que foi o filho de Eleazar que foi filho de Arão. Aí quando Eleazar morreu, Finéias ficou no lugar dele, né? Tivemos o Abishua, filho de Finéias, amém? Os samaritanos e Serem, né? Shecha como filho de Abishua, e o pai de Buque, filho de Abishua, ou seja, era de geração em geração, né? Filho. Pois bem, estamos, né, após a nossa introdução do nosso estudo sobre o sumo sacerdote, né? Agora vamos entrar diretamente no texto, né? Já falamos sobre Arão, né? O sumo sacerdote, muito importante, lá no deserto, né? Já falamos sobre Jesus Cristo como o maior sumo sacerdote que já existiu e nunca existirá um maior do que ele. E agora vamos falar sobre o texto que fala a respeito dos sumos sacerdotes, para estar concluindo o nosso estudo. Pois bem, o livro que eu escolhi foi Hebreus, capítulo 5, a partir do versículo 1, que diz: E todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-los em questões relacionadas com Deus e apresentar ofertas e sacrifício pelos pecados. Veja só, no Antigo Testamento, os sumos sacerdotes, eles eram homens escolhidos a dedo por Deus, pelo próprio Deus. Era Deus que falava com o líder e o líder escolhia o sumo sacerdote, porque Deus autorizava, Deus indicava quem era a pessoa. Quem escolhia o sumo sacerdote era Deus. E o líder, no caso, lá no deserto, né, que era Moisés, entendeu? Então ele dava o recado à pessoa que era escolhida por Deus. E quem foi escolhido foi Arão. Arão foi escolhido por Deus. Então Arão era o homem que entrava dentro do lugar santo dos santos, entendeu? Arão era a pessoa que se santificava a cada dia. Arão era o responsável pelas ofertas e sacrifício, pelos trabalhos relacionados a Deus, pelas coisas santas que aproximava da santidade de Deus, porque o único que é realmente santo é Deus, né? Deus, ele é santo sem nenhum defeito, né? O sacerdote, ele era um representante de Deus naquela época, só que os sacrifícios eram feitos através de quê? Morte e derramamento de sangue de animais. Então houve uma diferença. Hoje não, hoje Jesus veio como sumo sacerdote e como próprio sacrifício. Ele foi o próprio sacrifício. Naquele tempo o sacrifício era feito todos os anos, né, para descontar o pecado das pessoas, ou seja, não era suficiente. O sacrifício que Cristo proporcionou a nós foi uma única vez, foi único, eficaz e suficiente. Não precisou fazer 2 vezes, nem 3, nem todo ano. Foi apenas uma vez. Jesus morreu só uma vez por nós. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós estamos livres do pecado, nos aproximamos de Deus, porque Ele morreu por nós. Ele, o maior sumo sacerdote, o próprio Deus, se entregou e morreu em uma cruz, pregado, e derramou o seu sangue preciosíssimo por uma humanidade pecaminosa. Ainda tem muita gente que não reconhece Deus como Senhor. Pois bem,
Vamos para o 2, versículo 2. Eu acho que ficou bem claro, né? Ele é capaz, no caso do sacerdote, de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito a fraquezas. Então veja só, o sacerdote, ele é um homem de Deus, e ele é capaz de se compadecer. Por quê? Porque ele tem misericórdia em seu coração. Por isso que Deus escolhe como sacerdote, por causa da misericórdia que está dentro de si. Amém? E ele também tem conhecimento, que leva ele a se desviar do mal. Que leva ele a se desviar do mal. Visto que, mesmo assim, ele sendo escolhido por Deus como sumo sacerdote, que é a maior posição eclesiástica, tanto no Antigo Testamento como no Novo, ele está sujeito à fraqueza. Amém? O sumo sacerdote humano, de carne e osso. Amém? Jesus Cristo, ele se fez carne, habitou entre nós, mas ele não nasceu de relação sexual, de homem com mulher. Jesus Cristo nasceu direto do Espírito Santo. Por isso que ele resistiu às paixões do mundo. Nós muitas vezes não resistimos porque somos feitos de carnes. Somos seres formados por Deus do pó da terra. E a carne ainda habita em nós, e nós ainda vivemos nela. Então ainda não estamos blindados contra o pecado. Por isso, mesmo sendo escolhidos como sumo sacerdote, ainda estamos sujeitos a pecar. Jesus não. Jesus, ele é Deus. Ele nunca pecou. Ele foi um sumo sacerdote perfeito, né? Já Arão não foi perfeito, e nenhum outro foi perfeito, só Jesus Cristo. Continuando, versículo 3. Por isso, ele precisa oferecer sacrifício por seus próprios pecados, bem como pelos pecados do povo. Ou seja, o homem, no caso eu e você, somos seres humanos. No Antigo Testamento, tínhamos que oferecer sacrifício por nós mesmos e por outras pessoas. Já no Novo Testamento, não precisamos mais oferecer sacrifício. O nosso sacrifício é o quê? É o nosso corpo. O nosso corpo deve ser entregue ao Espírito Santo. Nós somos a morada do Espírito Santo. Jesus foi o sacrifício perfeito. Morreu para nos salvar. E agora o nosso corpo é o nosso sacrifício vivo. Nós damos o nosso culto racional ao Senhor, porque somos pessoas racionais que pensamos, né? Nós pensamos, nós agimos, nós temos uma mente, temos um psique, temos um coração, temos emoções, nós nos movimentamos, nós somos um organismo vivo. Nós hoje somos a igreja do Senhor. Não estamos mais sujeitos ao pecado. Estamos sujeitos ao pecado, mas não estamos no pecado mais. Nós estamos em Cristo. Amém? Quem é carne, pende para a carne. E quem está no Espírito, pende para as coisas do Espírito. Por isso eu não estou agora em um bar tomando cachaça e fazendo bagunça, porque eu tenho o Espírito Santo de Deus. Eu estou pregando a palavra de Deus, transmitindo a você a mensagem das boas novas, que é a palavra do Senhor, que é o Evangelho de Cristo. Então há diferença, porque eu me entreguei ao Senhor como sacrifício vivo, ao Espírito Santo, para que Ele habite em mim. Eu dou o meu corpo, eu dou os meus órgãos, todo ao Senhor. Entreguei a minha vida totalmente a Ele. Coloquei em seu altar. Agora não sou mais eu, mas é Cristo em minha esperança da glória. Agora tudo que eu tenho não é mais meu, mas é do Senhor. Eu apenas administro. Então a diferença do sumo sacerdote do Antigo Testamento para o sumo sacerdote do Novo Testamento é exatamente essa, que no Antigo Testamento era o homem, que era o sumo sacerdote, que estava sujeito a pecar, sujeito à fraqueza.
No Novo Testamento não, é Deus, Jesus Cristo, segunda pessoa da Trindade, Filho, 100% Deus e 100% homem, resistiu ao pecado, amém? Então, quando nós estamos em Cristo, nós também devemos resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Isso assim nos orienta a palavra de Deus. Da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote, mas Deus lhe disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Amém? Então, o próprio Deus foi quem deu o cargo de sumo sacerdote ao seu filho Jesus Cristo. Não só o cargo de sumo sacerdote, como todas as coisas que existem no mundo pertencem a Cristo. Porque ele morreu para salvar a humanidade. Então, ele passou a ser dono de todas as coisas. A Bíblia diz: tudo que foi feito para ele. Porque se ele não existisse, tudo que foi feito não teria sido feito. Entendeu? Porque ninguém merecia receber o que foi feito. Mas Jesus sim, mereceu. Porque ele morreu por uma geração pecaminosa. Quem faria isso? E o nosso Deus Pai ainda foi mais benevolente ainda, que pegou o seu único filho e entregou para morrer na cruz do Calvário por nós. Amém? Pois bem, 6. E diz no outro lugar: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém? Então Melquisedeque também foi sumo sacerdote, e ele é um tipo de Cristo. Ele é um tipo de Cristo. Na teologia, quando você estuda teologia, tem uma matéria chamada tipologia. Entendeu? Ele é um tipo de Cristo, porque ele foi sacerdote. Moisés é um tipo de Cristo, porque foi libertador. E assim sucessivamente. Jesus também não foi libertador, Moisés também não foi libertador. Então Moisés é um tipo de Cristo. Ele não é Cristo, é um tipo. Essa matéria se chama tipografia. Nós estudamos isso no seminário. Muita gente diz: negócio de seminário e tal, negócio é joelhogia, né? Joelho no chão, né? Sim, o joelho no chão é importante, a oração é importante. Não só de joelho, como em pé ou sentada. O importante é que venha de toda a alma, de todo o coração, de todo entendimento, não importa a posição. Entendeu? Mas a teologia também é importante, porque a teologia é o estudo da palavra de Deus. Como é que eu ia saber que Melquisedeque é um tipo de Cristo, se eu não tivesse estudado? Como é que eu ia saber que Moisés é um tipo de Cristo, se eu não tivesse estudado? A minha mente, ela não ia ter capacidade de captar isso, se eu estudar um seminário. Aí Deus deu a homens de Deus sabedoria para nos ensinar. E cabe a nós sermos humildes para absorver esses estudos. Tem muita gente que não cresce espiritualmente por isso, porque não se deixa ser moldado. Não se deixa ser moldado. Meu negócio é só com Deus. Homem, para mim, não quero nem saber. Não é assim que a coisa funciona. O conselho da esposa é importante, o conselho do pai é importante, do filho, da filha, do pastor, do amigo, de qualquer pessoa. Amém? Às vezes até uma pessoa que você não conhece, mas ele lhe dá um conselho e você vê que é bom e você obedece. Amém? Pois bem, continuando. 7. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas, né? Então Jesus, ele orava em oração e súplicas em alta voz. Eu, por exemplo, eu não gosto muito de orar em silêncio, assim, baixar a cabeça, ficar ali orando em silêncio. Eu não me adaptei muito bem a isso. Eu gosto mais de orar falando alto, porque eu consigo lembrar mais das coisas, eu consigo me concentrar mais, eu consigo me lembrar mais daquilo que eu preciso orar, das pessoas que eu preciso orar, que estão precisando, né? Das coisas que eu preciso solicitar de Deus, dos agradecimentos que eu preciso
oferecer a Deus pelo que Ele fez por mim. Então, é o seguinte, eu gosto de orar em voz alta. Já tem pessoa que ora em voz baixa. Cada um tem uma forma de orar e nós devemos respeitar. Amém? Cada um tem uma forma de pregar e nós devemos respeitar, desde que esteja dentro da Bíblia, que não esteja fugindo da palavra, que não seja heresia. Mas não temos que se meter na vida de ninguém. Cada um prega do jeito que quiser. O importante é que a palavra esteja correta, com exegese correta, com interpretação correta e fazendo efeito na vida do inconverso, que pessoas estejam sendo salvas. Amém? Continuando, né? Então, em alta voz e com lágrimas, Jesus orava, né, e oferecia súplicas a Deus, aquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Então Deus, se Ele não quisesse, Ele não precisava orar, porque Jesus Cristo é Deus, mas ainda assim Ele orava, porque por submissão ao seu Pai. Deus, Jesus Cristo não fazia nada sem primeiro perguntar a Deus se Ele podia ou não fazer. Ele nunca desobedeceu, porque já pensou, Jesus sendo Deus, Filho, desobedecer o Pai? Então, quem seríamos nós? Absolutamente ninguém. Porque se Jesus não se submeteu ao Pai, por que a gente ia se submeter? Nós não submeteria. Então Jesus, Ele foi exemplo em tudo. Por isso que Ele se tornou o maior sumo sacerdote que o mundo já conheceu, e não existe outro. O maior psicólogo que o mundo já conheceu, e não existe outro. Amém? O maior pregador que o mundo já conheceu, e não existe outro. A pessoa que mais persuadiu pessoas, que mais convenceram pessoas a aceitar o Evangelho de Jesus. Nunca houve um pregador maior do que Jesus, porque Ele é o próprio Deus. Amém, irmãos? E ainda hoje, Deus continua sendo pregador. Nós somos apenas o instrumento, mas quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Pois bem, vamos lá, vamos continuar, né? 8. Embora sendo filho, Ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Então, Jesus, Ele sofreu, passou por problemas, Ele deixou o seu trono de glória, se despiu das suas vestes reais, entendeu? Usurpou de ser Deus e se colocou no lugar de servo, né? Em uma carne como a nossa. Para quê? Dar exemplo. Para dar exemplo. Ele viveu como nós vivemos, né? Tudo que nós sofremos, o Senhor Jesus sofreu. Não haveria necessidade se Ele não quisesse. Mas Ele fez isso por quê? Porque se Ele não fizesse, nós não nos salvaríamos. Essa seria o grande problema. Se Jesus não morresse, nós não nos salvaríamos. Eu não estaria aqui pregando a palavra a você. Talvez a gente não conheceria nem a palavra, nem a Bíblia, a gente conheceria. Mas a morte de Cristo trouxe salvação, trouxe esperança, trouxe alegria, trouxe paz, entendeu? Trouxe amor aos corações das pessoas. Muita gente não quer, mas muita gente quer, porque é bom ter o Espírito Santo em nós, né? É bom. Já pensou? Todas as provações que a gente passa, todos os problemas que a gente passa no dia a dia, se não tivéssemos Jesus, o que seríamos de nós, né? Seríamos de nós, né? Ai de nós se não fosse Deus. O leão já teria nos devorado vivo, né? Não o leão da tribo de Judá, porque esse é Deus. Esse leão que eu estou falando é o diabo. Ele já seria nos devorado vivo. Mas o Senhor Deus não deixa que isso aconteça conosco, porque Ele está ao nosso redor para nos defender. Amém? 9. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que obedecem. Amém? Então Deus, Ele é fonte de salvação, só que não é para todo mundo. É preciso ter uma coisa chamada obediência. Amém? 9.
Hebreus capítulo 9, né? Capítulo 5, versículo 9. Aí, Hebreus 5, 9. Versículo tremendo, né? Um versículo desse aqui, se o cara ouvir e não se converter, é demais. Olha aí. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação. Eterna. Não é de salvação, não, é de eterna. É pro resto da vida. Para todos os que lhe obedecem. Agora tem que obedecer a ele. Entendeu? Não pode matar, não pode roubar, não pode furtar, não pode tirar o que é dos outros. Tem que ser honesto, tem que ser íntegro, tem que ter integridade, né? Tem que ser educado, tem que ser sóbrio, né? Quando pecar, tem que pedir perdão, tem que ter coração quebrantado, tem que ter arrependimento. Quando ofender alguém, ter o reconhecimento de pedir perdão. Então, é isso. Isso é obediência. Para você se aperfeiçoar, é necessário ser obediente. 10. Sendo designado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Nós já lemos sobre isso. Melquisedeque, ele era um tipo de Cristo, porque além de ele ser obediente, ele era um sumo sacerdote e foi um grande homem. Melquisedeque, um grande homem. Faça uma pesquisa sobre ele, bate a poeira da Bíblia e faça uma pesquisa sobre ele para você ver quem era Melquisedeque. Aí depois você vai ver, realmente o presbítero Clamar tem razão. 11. Quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Amém? Então Jesus aí o que? Deus aí o que Deus faz? Deus nos chama a atenção para nossa lentidão em aprender a obedecer a Deus, né? O homem é lento em aprender a obedecer, o homem é lento em fazer favor, o homem é lento em ter misericórdia, o homem é lento em deixar de olhar para o dinheiro para olhar para as coisas do mundo. O homem olha mais para o mundo do que para Deus. O homem é lento. Se não tiver dinheiro na jogada, o homem é lento. A verdade é essa. Mas se tiver, o homem é rápido. Aí não é assim que a coisa funciona. Você entendeu? Nós temos que ser rápido para buscar a Deus. Vamos lá, um versículozinho para você. Buscar primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Talvez já até foi acrescentada, mas quanto mais você tem, mais você quer. Infelizmente tem pessoas assim. Infelizmente. Amém? Então, quanto a isso, temos muito o que dizer. Coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. 12. De fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Ou seja, você tem que voltar a tomar leite, porque você, na palavra de Deus e na obediência, você ainda continua um menino. É isso que o apóstolo Paulo disse. Quando eu era menino, agia como menino, tomava leite. Agora eu sou adulto, ou seja, agora eu conheço a Deus, agora eu conheço a palavra de Deus, agora eu como feijoada, eu como feijão com pé de porco dentro, com mocotó, né? Mais feijão preto, daquele mais forte que tem. Por quê? Porque agora eu aprendi que o caminho de Deus é melhor do que o caminho do mundo. Agora eu aprendi que eu não posso mais roubar, eu aprendi que eu não posso mais mentir, eu aprendi que eu não posso mais ser viciado em nada, eu aprendi que eu tenho que dar a minha glória para Deus, eu aprendi que tenho que respeitar o meu próximo, eu aprendi que eu não posso querer ser melhor do que ninguém. Amém? Eu aprendi que eu não devo fazer acepção de pessoa. Amém? Então é isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer. A solidez. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Está vendo aí? Exatamente o que eu falei, né? Então, a criança ainda se alimenta de leite, ainda é novinho, ainda não tem consciência das coisas de Deus. Agora, quando ela ir crescendo, ela começa a se conscientizar do que é bom e do que é ruim. Aí sim, Deus começa a cobrar da pessoa. Para encerrar, 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, que é o que? A feijoada com mocotó dentro, que eu lhe falei, né? Aos quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos
para discernir tanto o bem quanto o mal. Amém? Então você é adulto, você sabe o que é bom e o que é ruim. Se você pecou, pecou consciente. Mesmo Deus lhe dando o livre-arbítrio, Deus mandou você escolher o bem, não foi o mal. Porque a lei, ela pune, mas ela justifica. Ela justifica, mas ela pune. Qual é a lei? A palavra de Deus. Amém? As boas novas, o Evangelho de Cristo. Os 66 livros da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Essa aí é a nossa lei, é a nossa bússola, é a nossa cartilha. É por ela que nós devemos caminhar, através dela, né? Nos direcionar através dela, porque ela é a nossa bússola. Amém? Ela nos leva ao alvo. Ela nos leva ao alvo. Amém? Qual é o alvo? É Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo nos leva aonde? Ao Pai. E quando Ele nos leva ao Pai, nos leva aonde? Ao reino. E quando Ele nos leva ao reino, Ele nos leva aonde? A salvação eterna. Amém? Não se esqueça, meu amigo, de se inscrever no meu canal. Deixe o seu like, ative o sininho, para que possamos estar enviando a você as nossas pregações e os nossos estudos bíblicos. Aí está um estudo completo, né? Com exegese correta, eficaz, né? Onde o Espírito Santo me usa de forma tremenda para dizer a você que é muito bom ser um sumo sacerdote, mas para ser um sumo sacerdote precisa de obediência e submissão. Que Deus os abençoe.